Falando em política, João, faz tempo que tu não fala mais de política comigo, Não, né? faz tempo. Como é que tá a eleição? Tá. Olha, O que tu acha da eleição? Nas cidades pequenas, morna, né? É. Morna. Morna. Apareciam umas meninas aí... Mas nas cidades grandes também, porque eu tive passando aí por Curitiba e tal, e, enfim, passei em algumas cidades, outra cidade que eu fui, agora falhou aqui, mas eu quero dizer para ti que isso me chamou a atenção. Claro que foi um pouco antes, eu estive em São Paulo também, mas já faz uns 20 dias, eu também não vi, eu não vejo o movimento da eleição fora dos políticos, né? Sim. Se tu vê alguém com adesivo, ou o cara é cargo comissionado, ou ele é político, ou ele está trabalhando para o candidato, ou o candidato é parente dele. Algum comprometimento, comprometimento, sim, tem. O povo está realmente muito fora da eleição. E, Carlão, e é ruim. Aquela adesão espontânea não se vê. Não. E é ruim porque eu acho que o povo deveria estar cada vez mais informado por dentro da eleição, não votando porque o cara é isso, aquilo outro, mas por conhecer a história, os projetos. Pesquisar. Uma das coisas que eu vejo muito pouco nessa eleição, e talvez isso tenha esfriado o ânimo da população para a eleição, mesmo que as pessoas não se... deem o luxo, né, de ler um plano de governo, mas é a falta de propostas que convençam a população de que aquela proposta é verdadeira, aquela proposta ela tem transformação social, aquela proposta tem a marca de um Brasil de futuro. Uma ideia diferente. Uma ideia diferente, algo novo. A gente vê que o cara quer pagar as dívidas, quer dar auxílio não sei o quê, quer dar a universidade de graça, quer dar... Tudo assim, parece que o povo tá só querendo as coisas... Não, o povo quer projeto de futuro, por isso que não está empolgando. E agora eu estava vendo um vídeo aí que o Jorginho Melo esparramou para a militância do maçom, assinando o livro maçom. Agora tem o cara que defende Deus, o cara que defende o diabo, o cara que defende o maçom, o cara... Eu não sei por que envolver isso tudo, estamos voltando à Idade Média, onde a religião era tão importante para a política. Eu acho que tem que dissociar um pouco isso. Afastar um pouco isso. E eu não entendi essa do Jorginho. Eu acho que não vai pegar bem esse vídeo dele, não, hein? Até porque os evangélicos... Eles têm um certo receio. Tem um certo receio da maçonaria. Não sei se por falta de conhecimento ou por ter alguma coisa lá. Eu, particularmente, não posso falar da maçonaria. Nunca li nada a respeito. Não me interessei por ela. Nunca fui convidado a fazer parte. Não sou maçom. Não tenho nada contra porque não conheço, e quando eu não conheço eu não posso opinar, mas eu conheço, por exemplo, dos meus pais. Do meu pai, que já faleceu, que era evangélico da Assembleia de Deus, da minha mãe, que ainda está viva, que é evangélica da Assembleia de Deus. Nossa, falar de maçom para eles era a mesma coisa que falar eu acho que ainda tem essa do capeta. Ainda tem essa eu fiquei muito impactado com aquele vídeo. Eu acho que esse vídeo não vai trazer lucro para o Jorginho. Tá um erro de estratégia, talvez. Acho que foi um erro de estratégia. Tá explodindo aí nas redes sociais. Embora aquele equilíbrio de pesquisas, né, que o Jorginho é o que mais mais se destaca, o mais tem crescido em razão do 22, não dele, né? Sim. Não especificamente porque ele é o melhor candidato. Sim. É porque ele carrega a bandeira mais clara do bolsonarismo num estado bolsonarista. Então não é que ele seja o melhor candidato. As pessoas não tô vendo essa decisão das pessoas. Quando eu converso com o eleitor do Jorginho, ele diz que vota no Jorginho porque o Jorginho é 22, porque o Jorginho é do Bolsonaro, porque o Jorginho é do PL. Não é uma convicção por currículo, talvez, por currículo. Virtudes dele, por virtudes. Até porque se você for analisar currículos e virtudes, eu não vou analisar virtudes, porque esta não é não está feito a mim, eu não tenho essa inteligência, essa sapiência para analisar virtudes, mas currículo é possível analisar. Né? Se você for ver currículo, talvez tenha gente com mais currículo em termos administrativos. Né? O Amin já foi governador, o Jorginho, o Jean Loureiro já foi prefeito. Os 5 primeiros das pesquisas ao governo do estado tem uma boa biografia. Tem uma boa biografia. Não, biografia não sei, mas eu sei que tem currículo. Tem currículo. Prestação de serviço. Também não sei. Prestação de serviço também não sei. Eu sei que tem currículo. Sim. O Amin já foi 2 vezes governador, já foi deputado, já foi... Teóricos como não chegaram de paraquedas, não está se votando pelo menos só num número nessa eleição, que já deu uma zebra na eleição passada, né? Uma zebra em termos de resultado, eu quero dizer. Sim. E no caso... Que foi a eleição de que ninguém imaginava, num primeiro momento, né? Num primeiro momento que fosse uma eleição de uma vitória tão retumbante quanto a do governador. Mas estaduais fazia tempo que tu não viu uma eleição tão equilibrada. É realmente uma eleição sem militância e muito equilibrada, com pouquíssima militância e pouco equilibrada. Eu vejo que um pouco
da militância e do movimento e do desequilíbrio é porque Santa Catarina também passa por uma renovação de lideranças, né? Uma renovação de lideranças. Se for analisar o MDB, tu vai ver que o MDB não tem um grande líder. E sempre teve. Sempre teve. Sempre teve um grande líder. Era Pedro Ivo, era Luiz Henrique. Fazia diferença. Era Jason Tupi Barreto, era Pedro Ivo, era Luiz Henrique da Silveira, sujeitos que encampavam uma liderança muito forte, que lideravam o partido, né? E os partidos todos diminuíram seus líderes para fazer um conjunto de lideranças que comandam as agremiações, especialmente os deputados federais, tomaram de assalto os partidos. Aqui em Santa Catarina isso só não aconteceu com... E se tu for analisar, olha só, vamos analisar se não foi isso. Aqui só não aconteceu com o PP por conta do AMIN não permitir uma renovação. Porque se tu for ver, os deputados federais também tomaram ou retomaram o partido no estado através da Ângela Amin, que é a esposa do Amin. Por isso, o PP ainda conseguiu lançar candidato aqui em Santa Catarina. Mas em um tempo em que o Pisolati, por exemplo, a gente tinha 2 ou 3 deputados federais, o Amin já não mandava mais no partido. E o Amin retomou a liderança do partido por conta da eleição da Ângela, a deputada federal, e ele senador, é claro, e são aqueles que contam para o fundo eleitoral. Porque agora os partidos estão preocupados só com uma coisa. Só com a grana do fundo. Só com a grana do fundão eleitoral. Ninguém mais se preocupa em ganhar governo, em eleger senador, em administrar nada. Eles querem o fundão eleitoral. Querem o fundão. Essa é a preocupação. Por isso que dá asco na população quando fala em política para muita gente. Mas voltando aqui, daí tu vê o União Brasil, conduzido em Santa Catarina pelo Jean Loureiro, agora pelo Alba, né, o Jean Loureiro e o Alba, que talvez são os 2 grandes líderes aí do União Brasil. Também uma espécie de liderança dividida do partido. Se tu for ver o PSD, né, com o Colombo, que tá ali de carona com o Jean, o líder não é o Colombo, né? O Colombo queria ser governador e eles não aceitaram o Colombo ser candidato. O líder hoje, o dono do partido em termos de Santa Catarina é João Rodrigues. É João Rodrigues, que é o cara que já foi deputado federal, que tem uma ligação muito grande com a liderança lá de cima do estado, e assim vai. Mas a eleição em Santa Catarina é bastante embolada, vamos ver o que acontece domingo. Esperamos que o povo realmente possa decidir pelo melhor, decidir por aquele que vá melhor, né, interpretar os anseios da população. Eu já me decidi o meu voto, né, o cara que é político já sai os candidatos, geralmente já sabe quem vota, né? Já tem um sonho. A eleição de Brasil, eu acho que é uma eleição duríssima, né? Uma eleição difícil tanto para um lado quanto para o outro. Eu não vejo que as pesquisas que estão aí consigam retratar aquilo que possa acontecer, mas também não digo que não. Não digo que não. Acho que a eleição, as pesquisas, elas são uma foto do momento, elas são um retrato. Se tirar uma foto de nós dois agora, nós estamos sentados. Daqui meia hora nós vamos estar lá na cozinha tomando um café. Então, você nunca pega o movimento correto do eleitor, porque o movimento correto do eleitor é o momento que ele vai apertar o dedo na urna. E essa decisão pode acontecer, inclusive, a caminho da urna. E olha que eu tenho falado com muita gente que ainda não decidiu. Nem o voto para presidente. Senado, nem o voto para presidente. Senado e deputado federal e deputado estadual, então nem se fala. A maioria não tem voto ainda. Não sabe nem quem é o candidato ainda, né? Muito é por causa da falta de militância na rua. Sim. Porque geralmente tu vota em deputado federal, ou o cara é da tua cidade, ou o cara é da tua região, ou alguém pediu. É custo para o candidato, né? Ou alguém pediu, o Gilvan me pediu, vou votar nesse aqui, vou votar porque não tinha outro mesmo, vou votar. Geralmente é um pedido, ou tu conhece o cara. E claro, militância na rua, como você muito bem falou, é grana. É grana porque nem sempre você consegue colocar militância na rua só na conversa, né? E também para eles se locomoverem precisa de combustível, precisa de alimentação, precisa de bandeira, precisa de instrumentos, né? Então por isso talvez a eleição esteja um pouco fria. Mas eu queria lembrar, e a passagem aqui é para isso, rapidamente, já estamos chegando no final do programa, já passou até 9 minutos. Ô Gilvão, o seguinte, nós vamos fazer uma grande cobertura, né? Vamos fazer uma grande cobertura. O Robert, você, nossa equipe já está toda preparada. Você vem, cara? Eu quero ir cedo para votar e depois quero estar aqui também acompanhando a abertura das urnas, pelo menos para a abertura das urnas, para acompanhar a transmissão e o relato. Inclusive eu vim para conversar com o Robert, nós temos que ter, já temos conversado, né, para ter um repórter em Florianópolis, lá no TRE, termos um repórter
aqui em Itajaí, né, para a gente poder ter direto de Itajaí, circulando em Itajaí, centro, né, circulando em Itajaí, em Balneário Camboriú, em Camboriú, trazendo os relatos do que está acontecendo durante o dia e, claro, naturalmente, em Penha, em Pissarras, em Barra Velha, acompanhando os locais de votação, o dia a dia da eleição, até, se possível, na agenda dos candidatos, os movimentos da justiça eleitoral, o trabalho dos voluntários que vão ser mesários nesta eleição, tudo importante para que o eleitor, a partir das 8 horas da manhã do dia 2 de outubro, domingo, já nos acompanhe. Neste dia, o programa Domingueira Mar Azul vai ser feito do estúdio, justamente para facilitar a entrada dos nossos repórteres, o comentário dos nossos comentaristas. Eu gostaria que você, Juvan, o Robert e a nossa equipe de jornalismo e direção convidassem também algumas pessoas para que ao longo do dia comentassem sobre política, falassem da importância do voto, claro, sempre com o cuidado. Sim, claro, e o respeito para com a legislação até eleitoral. Às 17 horas não podemos... não podemos emitir uma opinião que vá confrontar com a legislação, mas nada impede que a gente possa informar, orientar o eleitor do local de votação, haverá ou não o transporte para o eleitor que tem dificuldade de locomoção, qual é... A relação de zonas eleitorais. As relações, né? Eu acho que ao longo do dia a gente precisa, Robert, estar aqui com os microfones abertos, citando isso para ajudar a orientar, apesar de hoje ter muita facilidade com acesso da internet, mas ainda tem pessoas que têm algumas dificuldades, então não custa nada a gente passar uma relação de sessão e seus locais de votação, saber se nós tivemos alguma alteração que pode dificultar o caminho do eleitor até o voto, porque tudo que a Mar Azul quer é que você, eleitor, que você, cidadão aqui da nossa região do litoral norte de Santa Catarina, que nos acompanha, tenha um dia de festa, um dia de alegria, um dia de liberdade de expressão, um dia em que a gente se sente cidadão, diferentemente de todos os outros 364 dias do ano, onde nós somos diferenciados pela cor da pele, pela religião, pelo partido político, pela posição social, pela crença, pela posição, se o cidadão é hétero ou é gay, se o cidadão é isto ou aquilo. Um mundo que está cada vez mais desumano e selvagem nos permite, num país de tantas desigualdades, num país de tantas diferenças, de tantas desilusões, que todos nós brasileiros sejamos iguais, que o presidente Jair Bolsonaro e aquele cidadão que caminha vagando o mundo afora pelas ruas sem um cachorro para puxar pelo rabo, ele tem o mesmo valor nesse momento, o mesmo peso. Isso é uma dádiva da democracia. Então é por isso que a gente não quer que os nossos jornalistas, que os nossos comentários mudem o voto. Podem até influenciar, porque isso é natural. Nós somos influencers. Nós somos cidadãos que temos opinião. E muitas pessoas gostam de nos ouvir. Não quer dizer com isso que nós estejamos com o desejo de movimentar o pensamento do eleitor. O nosso desejo é esclarecer, é informar, é entregar a ele um cabedal de informações que ele possa decidir. E, Carlão, ontem um destaque para o nosso MZL10. Ontem nós postamos, está no MZL10, os locais de votação, o link para os locais, as alterações, as orientações e também um material aqui, Carlão, sobre um raio-x muito interessante da Assembleia Legislativa, porque vai ter uma renovação possível de 70%. São 70% de candidatos que não disputaram a eleição nenhuma. Que bom, tomara Deus e espero que isso aconteça. Só que tem um detalhe. Isso pode acontecer aqui na nossa Assembleia por conta do quê? Uma grande parcela dos nossos deputados estaduais estão indo à federal. Tem apenas 27, quer dizer, apenas não, é um número expressivo, mas tem 27 dos 40 na tentativa da reeleição. Pois é, isso eu vou te dizer uma coisa, vai passar de 40% da renovação. Dos 27, no mínimo 20 vão voltar. Por quê? Porque eles têm estrutura de governo. Sim. Porque eles têm um cabide. Que já dá, desequilibra. Já desequilibra. Esse sujeito que já tem mandato, ele por certo vai ser mais aquinhoado, mais beneficiado com o fundão eleitoral por conta do seu partido. No equilíbrio aqui do MZL, nós buscamos aqui por dois estreantes na política, o Mário Mota e Vanessa da Rosa. Mas a Vanessa da Rosa já não é vereadora em Joinville? Não, ela foi secretária de Educação. Foi secretária. Minha amiga, aliás, essa aqui foi professora da UniBF. Sim, a Vanessa. Olha, agora que eu estou olhando a fotinha dela aqui, Vanessa, legal, a Vanessa aí, foi professora... A direita e a esquerda. Professora de pós-graduação da faculdade UniBF, a Vanessa, lá de Joinville. É muito querida essa mulher. E o Mário, um grande jornalista, Duas boas menções aqui no nosso MZL, o equilíbrio direita-esquerda. Mas
assim, ó, eu quero dizer que, infelizmente, essa mesma renovação que a gente está prevendo aqui em Santa Catarina, não por conta de um interesse do eleitor, mas por conta dos deputados estaduais ou irem para outros cargos ou não estarem disputando a eleição, nós não vamos ver lá na Câmara Federal. Infelizmente. Sim, infelizmente. Que era onde precisava. Que era onde precisava, muito bem dito. Porque na Câmara Federal nós precisávamos de uma renovação. Mas essa renovação vai ficar cada vez mais difícil em razão do modo de fazer política dos partidos. Né? Porque os partidos agora beneficiam quem já está eleito com uma maior verba partidária, facilitando assim a renovação. Todas as previsões indicam que esta será a eleição da menor renovação política da Câmara. Infelizmente. No MZL, todos os locais de votação com os links aqui já no MZL 10 para orientar o... Né? Muito bom. E no dia da eleição, nós vamos dizer ao eleitor aqui, logo cedo, né, vamos passar uma relação das urnas, os locais, vamos trabalhar bastante com isso. Vai ser um dia para muita informação, um dia para muitas informações sobre a eleição, para ajudar o eleitor a caminhar rumo à urna com tranquilidade, com paz, né, para ir lá exercendo o seu direito líquido e certo de escolher o seu mandatário, escolher o seu legislador, escolher aquele que ele deseja colocar lá no governo do Estado, lá no governo federal, lá na Câmara ou na Assembleia Legislativa. Informando como vota, informando onde vota, informando como está a votação, ouvindo as lideranças, ouvindo as pessoas que fazem a eleição, a Justiça Eleitoral de maneira especial. Não sei se vocês conseguiram aqui a entrevista com o juiz da comarca. Na eleição passada tivemos promotor, juiz, o pessoal... Tomara que a gente consiga ouvi-los também. Até na sexta, antes da eleição, se a gente puder recebê-los. Acho que não precisa recebê-los, o Meet e Zoom pode fazer direto do gabinete, e a gente sabe que o juiz está muito ocupado, tem pilhas e pilhas de processos lá para ele resolver, e ainda mais agora está mais mais essa, sobre seus ombros, essa demanda da eleição aí, porque a gente lembra que o juiz eleitoral, ele é investido no cargo de juiz eleitoral, mas ele é o juiz da comarca, geralmente. Sim. Ele ganha aquela missão, ele passa a ser o juiz de direito da comarca, acumulando a função de juiz eleitoral. Né? Então ele tem essa missão toda, tem muito trabalho, a gente entende, mas eu também entendo que, partindo do princípio da publicidade dos atos do servidor público, seria muito importante nós termos aqui a palavra da Justiça Eleitoral. Porque o que nós queremos com isso? Ajudar a Justiça Eleitoral. Nós queremos contribuir com a Justiça Eleitoral. Nós queremos que o eleitor tenha o maior número de informações para que ele não dependa e a rádio como uma ferramenta do eleitor. Claro, é a ferramenta de informação desta cidade, desta região, desta comarca. Né? Então, me parece que o processo eleitoral está concentrado aqui no juiz da comarca de Barra Velha. Sim. É de Barra Velha. Pissarras Pissarras P e Barra Velha. E Navegantes também. E Navegantes também, todos... Também. Navegantes e Luiz Alves. Navegantes e Luiz Alves. Isso. E Barra Velha, P e Pissarras. O juiz da comarca de Barra Velha. Concentrado aqui em Pissarras. Isso. Ah, muito bem. Pois é. Então é uma informação que eu, como eleitor, não sabia. Apesar de não ser eleitor daqui da comarca, né? Mas este ano que vem, já na essa situação, eu vou mudar o meu título para cá. De termos aí um ponto e uma reportagem também que está já interessante por ser a maior nós cidade. Vamos ter talvez lá no maior equipe, colégio. Nós vamos ter lá um repórter trabalhando o dia inteiro, das 8 da manhã até as 6 da tarde, trazendo informações sobre Itajaí, trazendo informações sobre Navegantes. Nós vamos ter aqui o ouvinte informado sobre tudo o que vai acontecer na eleição no litoral norte de Santa Catarina de maneira especial e, claro, na capital do estado e em Brasília. A gente ter todo esse trabalho aí, porque é o dia que o cidadão se locomove para cima e para baixo, é o dia que ele está em casa querendo saber das coisas da sua terra. Como é que foi a eleição aqui na Barra Velha? Quem ganhou aqui em Pissarras? E eu apostei que o Bolsonaro fazia 80% dos votos em tal lugar, que o Lula ganhava em tal lugar, que nessa urna o meu deputado ia ser o mais votado. E aí, quem ele vai saber onde? Não é na RBS, me desculpa, a RBS com toda a sua cobertura maravilhosa, mas ela não vai fazer isso, até porque nós fazemos isso. Nós é que temos que fazer. Nós temos que fazer ao longo do dia todo e a partir das 5 da tarde especialmente, todo um relato daquilo que vai ser ou foi a eleição. Nós também teremos um termômetro, Carlão, do trabalho dos prefeitos da região com relação ao candidato que os prefeitos escolheram, né? É verdade. Isso também vai ficar evidenciado. Né? Aqui a gente tá bem identificado, né, os candidatos. Está bem identificado os candidatos. Pelo menos a deputado. Tu vai ver isso nas eleições de deputado federal e estadual.
Porque para governador, o prefeito influencia, mas nem tanto assim. Né? Eu acho que o trabalho do governador influencia, mas quando o prefeito tem um trabalho do governador, se o governador está em exercício, ou de um senador que é candidato a governador, ou de um deputado que é candidato a governador, ele pode usar aquela bandeira para buscar votos. Mas ele não é o ponto decisivo. Eu já fui prefeito e sei disso. Às vezes você chega na casa do eleitor e vai pedir o teu voto para o deputado federal, estadual e para governador. Você diz, tudo bem, ô prefeito, aqui nesses dois eu voto, mas aqui para governador eu vou votar no fulano. E aí tu não Nem sempre é casado, né, Cão? Não, nem sempre é casado. E aí tu não quer perder o voto do deputado, tu deixa, vota em quem tu quiser. Geralmente é assim. Dá aquela forçadinha inicial, mas depois tu deixa votar. Deixa votar? Não, você deixa o eleitor com a sua posição, não tenta como líder político convencê-lo de mudar. Porque às vezes você pode se indispor com ele e acaba... perde tudo, não ganha, né? Mas isso é importante, vamos analisar isso é bom, o prefeito vai ter essa base, é uma metade de mandato. É uma metade de mandato. Vamos ver o vereador que escolheu um deputado, como é que ele está na sua messe, se ele está indo bem. É uma avaliação. Porque o líder, quando ele se destaca, quando ele faz, quando ele atende os anseios do povo, o povo também reconhece isso. O povo reconhece. Né? A gente que tem experiência política sabe disso. Às vezes você vê um candidato que ganha no estado inteiro, perde no município. Mas por quê? Vai ver o que aconteceu. O prefeito estava mal avaliado, ajudou aquele sujeito. E aí o eleitor desconta. O eleitor desconta nele. Não, naquele cara do prefeito ali eu não voto. Tem muito disso também. Né? Tem disso também, vamos poder avaliar. Eu acho que essa semana é uma semana de bastante informação sobre a eleição, é uma informação de bastante entrevista a respeito do tema, e é uma semana em que a gente tem que ajudar a população que busca, está sedenta por informação sobre o movimento eleitoral. Porque é agora que as pessoas, puxa, tem que votar, não é verdade? E aqui eu vou abrir um break e vamos sair fora, eu vou embora, porque está na hora da propaganda eleitoral, que não é gratuita. A gente fala aqui de propaganda. Almoço grátis não tem, né? Que não existe gratuita. Primeiro que toda essa produção é paga com dinheiro do fundão. Segundo, que nós estamos pagando para esses caras falar, porque enquanto eles estão falando de graça, que eu não recebo nada aqui, eu tenho que pagar o salário de todo mundo. Terceiro, porque as grandes empresas jornalísticas do Brasil, Globo, Bandeirantes, SBT, pegam todo aquele horário que eles usam na televisão dos partidos e depois descontam em imposto. Não pagam para o governo e abatem aquele imposto. Então não tem nada de graça, não. Tudo que eles falam aí é pago Carlão, por nós. Desde os anos 90, a redemocratização, o Grupo Bandeirantes se posicionou contra. Sempre. Sempre no jornal o horário eleitoral. Sim. Sempre se posicionou. Eu acho que sabe o que tem que acabar? Duas coisas. Fundão eleitoral e eu não acho que deva acabar com o horário eleitoral. Mas o horário eleitoral tem que ser transformado em debate. Debate. Outro formato, né? Muitos debates, vários formatos, vários modelos, entrevista. O cidadão tem que se conhecer as vísceras do sujeito para elegê-lo presidente. Mas ele é cristão, vou votar nele. Ele é comunista, vou votar nele. Não, porra, tem um monte de coisa que nós temos que saber sobre a história do sujeito. Lá nos Estados Unidos, nas primárias das eleições americanas, 1 ano antes, 2 anos antes, já se começam os debates dentro dos partidos, transmitidos pela televisão, transmitidos pela internet, junta-se milhares de pessoas nos ginásios de esportes lá dos Estados Unidos. Participação popular. Participação popular. E aí tu somos o democrata, mas é o partido que vai lá. Mas é essa a razão de ser, deveria ser a razão de ser do partido e desistir um partido, né? Partido é que faz a democracia forte. É partido, o sujeito que... Não adianta, sem partidos fortes não teremos democracia forte. Mas é isso que eles não querem no Brasil. E não essa montoeira que está aí também. Essa bandalha que está aí. Vai diminuir um pouco agora por causa dessa lei eleitoral que prevê agora que quem não cumprir determinado... a cláusula ali. A cláusula de barreira, né? Vamos esperar que diminua mesmo, porque isso não soma nada para nós. Esse mundo de partido aí.